mulheres que impactaram o Japão. Como hoje é o Dia Internacional da Mulher, eu e o Guimarães falaremos sobre essas 6 mulheres. Jackie Mukai. Ela se tornou a primeira mulher japonesa a ir ao espaço em 94. Ela também se tornou a primeira pessoa japonesa a participar de 2 voos espaciais, um a bordo do ônibus espacial Columbia em 94 e outro a bordo do Discovery em 98. Ela voou com o senador norte-americano John Glenn. Seu lançamento foi coberto pela TV dos Estados Unidos. Ela também é uma das 58 mulheres que voaram pelo espaço e uma das que mais incentivaram outras garotas, outras mulheres a entrar em carreiras científicas. Tomoe Gozen, dos séculos 12 e 13. Ela é a samurai feminina mais famosa de todos os tempos, conhecida por suas incríveis habilidades com a espada e o arco. Ela era extremamente forte e muito leal ao seu senhor. Dizem que morreu cometendo seppuku, um ritual de morte honrosa dos samurais. Nenen foi esposo de Toyotomi Hideyoshi. Ele sempre consultava para tomar decisões importantes. Ele respeitava muito ela. Também, se não fosse pelo apoio dela, muito provavelmente Tokugawa Ieyasu teria perdido a batalha de Sekigahara e não teria se tornado Chunin. Rainha Himiko, 170 depois de Cristo. Ela era rainha de um reino dentro do Japão antes dele ser unificado, antes mesmo que houvesse uma família real. Ela era uma miko, sacerdotisa que diziam ter poderes. Afinal, sob sua supervisão, o reino cresceu abundantemente e conquistou novas terras. Ela era tão especial que após a sua morte colocaram um homem no trono, mas o reino decaiu rapidamente e foi necessário colocar uma nova miko de apenas 16 anos de idade no trono para que o reino voltasse a crescer. Himiko é considerada ascendente da família real atual do Japão. Murasaki Shikibu era o nome fictício de uma dama da corte. Ela é muito lembrada por ter feito o Genji Monogatari, Contos de Genji. É conhecido como o primeiro romance feito no mundo e continua sendo uma das histórias mais populares do Japão. Mochizuki Chiyomi, do século XVI. Ela era esposa de Mochizuki Nobumasa, o qual servia Takeda Shingen, um grande daimyo da era de Sengoku. Após a morte de seu marido, Shingen sabia que Chiyomi era do clã ninja de Koga e a pediu para criar um grupo de kunoites, ninjas mulheres, para agirem secretamente em seu nome. O grupo cresceu tanto que teve cerca de 300 mulheres que agiam secretamente e ajudavam Takeda Shingen em suas batalhas. Se gostaram, já deixa o like aqui, segue aqui para mais coisas e conteúdo e deixa aí na descrição o que vocês acharam aí e que mais vídeos vocês querem aqui. 27 de fevereiro de 2023, teve Pokémon Presents, onde foi apresentado os novos DLCs, os novos jogos de Pokémon. Ali foi apresentado 4 novos Pokémons, esses que vocês estão vendo aí. Olhem bem, tem um que parece um macaco, um que parece um cachorro, um fazão, e este outro que parece um garotinho. Sabe o que isso me lembra? A história de Momotaro. Exatamente, não sei se você conhece. Bem, vou contar um pouquinho rapidinho sobre ela aqui pra vocês. Começa com um casal de idosos que iam sempre na floresta. Um dia, ela encontrou um pêssego gigante na margem do rio e decidiu levar para casa para comer com seu marido. Então, quando eles cortaram, tinha uma criança lá dentro. Eles se espantaram, mas a criança disse que seria o filho deles que foi enviado pelos céus. Eles ficaram super contentes, cuidaram dele. Até que, aos 15 anos de idade, ele decide sair numa viagem para proteger a vila onde ele morava, que estava sendo atacada por Onis. Os pais fizeram e deram para ele kibidangos. No caminho indo até Onigashima, ele encontra o cachorro, o macaco e o fazão. Dividindo o kibidango com eles, eles ficam muito agradecidos e vão com ele até a ilha. Chegando lá, eles derrotam todos os Onis. Os Onis, com medo e não querendo serem mortos, decidem dar todo o tesouro para eles. Eles voltam para a vila com o tesouro que repartem para todo mundo fica bem aí. Será que vai ter mais referência disso nessa DLC? Se vocês conhecem outros animes, filmes que têm referências do Momotaro, comentem aqui para mim. Jomon, você sabe o que significa este nome? Olá, meu nome é Guirekshi e aqui eu vou começar a falar sobre o significado do nome de cada período do Japão. O primeiro deles é o período Jomon, escrito com esses kanjis, que tem o significado de marcado com corda, marcado por corda. Por que este nome? Bem, quando eu estava sendo investigado sobre a história, fazendo escavações, eles encontraram vasos feitos dessa cerâmica aqui, com essas marcações que vocês estão vendo. Aí foi descoberto que foi feito corda para ficar com este formato. Então eles denominaram o período, é mais encontrado esse tipo de cerâmica, da onde veio esse tipo de cerâmica, de período Jomon. Se quer saber mais coisas sobre história e cultura do Japão, me segue aqui e até mais. Olá, meus amigos, meu nome é Guirekshi e hoje estou aqui para falar sobre este livro que chegou, o Almanaque da Cultura Pop Japonesa.
Muito legal ele, né? Escrito pelo Alexandre Nagado, lançado pela editora Quimera. Vocês não conhecem o Alexandre Nagado, ele tem muita experiência em trabalhar com cultura pop japonesa. Ele já escreveu artigos para a revista Herói, Site e para os sites Omelete, Nihon Site, Bigorna e Shockwave News, entre outros. Então já sabemos que ele tem muita bagagem para falar sobre isso. Além disso, ele tem um blog chamado Blog Sushi Pop. Vou colocar os links na descrição e no comentário fixado. Bem, nesse almanac ele fala sobre animes, mangá, tokusatsu e música japonesa. Ele fala um pouco sobre a história de cada um deles e sobre algumas produções em cada uma dessas áreas. Então eu vou ler esse livro e fazer vídeos sobre esses tópicos. Se não quiserem perder, já se inscreve no meu canal do YouTube, no Instagram e no TikTok. Se você quiser ajudar, aqui tá o QR Code pro meu Pix. E embaixo tem a chave pro meu Pix, que é o meu e-mail que tá aí. Aqui aceita qualquer valor, né? De 1 centavo, né? Então, muito obrigado quem puder ajudar. Até mais. Olá, meus amigos, meu nome é Guerekshi e hoje aqui para mostrar mais um livro que tem aqui, que é Horror Oriental, o 1 e o 2. São bem legais, né? Como está no nome, nele tem histórias de terror do Oriente, né? China, Coreia, Japão, Índia, Paquistão. São 15 países, meus amigos. Mas como aqui é focado no Japão, né, eu vou ler e falar sobre essas histórias de terror japonesas, tá? Se eu demorar, é porque eu fiquei com medo. Eu gosto das coisas de yokai, essas coisas assim e tal, mas eu tenho um pouco de medo. Mas não se preocupa. Aqui não deve ter tantas imagens e tal, deve ficar tranquilo. E eu vou trazer aqui, não se preocupem com isso. Ele foi lançado pela editora Labolibra, né? Pela loja Gururu. Vocês conseguem ver a imagem dele. Vou deixar o site, o Instagram deles aqui. Vai estar passando também aqui, eu vou deixar na descrição também. Se não quiserem perder isso aqui, ó, me sigam aqui e se inscrevam no meu canal do YouTube também. Se você quiser ajudar, aqui tá o QR Code pro meu Pix. E embaixo tem a chave pro meu Pix, que é o meu e-mail que tá aí. Aqui aceita qualquer valor, né? De 1 centavo, né? Então, muito obrigado quem puder ajudar. Até mais, meus queridos. Conhecem o Hanami? O evento de assistir flores de cerejeiras desabrochando, as famosas sakuras. Ela começa a desabrochar no final de março e costuma durar por volta de uns 10 dias de floração. Vi que muito provavelmente esse evento começou no período Edo, onde os samurais cultivavam essas plantas e promoviam esses eventos para assistirem às flores. O significado dele veio da efemeridade das flores que duram por pouco tempo. Isso vem do budismo, um conceito chamado Mono no Are, tendo a ideia de que a vida é efêmera, então devemos cuidar e aproveitá-la da maneira correta. Se gostou dessa pequena curiosidadezinha aqui rápida, inscreve aqui, me segue, deixa um likezinho aqui. Se você quiser ajudar, aqui tá o QR Code pro meu Pix. E embaixo tem a chave pro meu Pix, que é o meu e-mail que tá aí. Aqui aceita qualquer valor, né? De 1 centavo, né? Então, muito obrigado quem puder ajudar. Olá, meus amigos, voltando aqui a falar sobre mais um período histórico, falar o significado do nome Yayoi. Bem, Yayoi é o período que vem logo depois do Jomon, que eu fiz o vídeo anterior, que é este que tá passando aí. O nome dele veio de um bairro em Tóquio, onde os historiadores estavam fazendo escavações e encontraram cerâmicas. Pareciam ser cerâmicas do período Jomon, mas eles descobriram que se tratava fora desse período, estava indo para um período diferente. E antigamente eles achavam que esse período aqui era um período de transição para o próximo período. Mas vendo essas cerâmicas diferentes do período Jomon e coisas que aconteceram nesse período, como o cultivo do arroz, eles viram que era um período totalmente novo. Então eles deram o nome de período Yayoi, que foi onde eles encontraram essas cerâmicas e deu esse início para descobrirem coisas novas sobre este período. Se gostaram deste vídeo, deixa o like aqui e se inscreve, me segue aqui para não perder mais curiosidades sobre o Japão aqui. Se você quiser ajudar, aqui tá o QR Code pro meu Pix. E embaixo tem a chave pro meu Pix, que é o meu e-mail que tá aí. Aqui aceita qualquer valor, né? De 1 centavo, né? Então, muito obrigado quem puder ajudar. Conhece o anime Tonika Kawaii? Lá nos primeiros episódios, esse anime falado sobre a princesa Kaguya. Vocês conhecem a lenda dela?
A lenda começa com um velho cortador de bambus que estava cortando bambus, né? Até que ele encontra um bambu brilhante, né? Ele parte esse bambu curioso que tinha dentro. É um bebê, assim, do tamanho do seu polegar. Ele leva até sua casa, mostrando a sua esposa. Como eles não têm filhos, eles decidem adotar este bebê. Depois desse dia, o velho cortando bambu acaba encontrando bambus com ouro, tornando ele, aumentando a sua riqueza, ele ficando rico. Este bebê cresce e acaba se tornando uma linda mulher. Tão linda que vários homens a pedem em casamento. Ela não aceita nenhum, mas ela acaba dizendo que vai aceitar o bem do pai dela, que o pai dela pede para que ela aceite, para que ela não fique sozinha, né? Mas ela dá uma condição para eles, trazer pedidos impossíveis, trazendo colar que um dragão usava, e entre outras coisas bem impossíveis. Até o imperador pede em casamento, mas ela recusa, dizendo que ela não é do Japão. Sim, ela veio da Lua. Tanto que ela se despede dos pais e do imperador, e numa noite, os moradores da Lua vêm e levam ela de volta até a Lua. Dei uma leve resumida aqui rapidinha, porque ela é meio longa assim, e tem outras referências que aparecem em outros animes. Se quiser ver mais sobre isso aqui, se inscreve, me segue. Se você quiser ajudar, aqui tá o QR Code pro meu Pix. E embaixo tem a chave pro meu Pix, que é o meu e-mail que tá aí. Aqui aceita qualquer valor, né? De 1 centavo, né? Então, muito obrigado quem puder ajudar. Olá, meus amigos, continuando a nossa série de significados dos nomes dos períodos históricos, vou falar aqui sobre o período Kofun, com esses kanjis. Neste período, o que mais marca este período e por isso recebe este nome são os próprios Kofuns, são os túmulos. Sim, vocês podem ver. O início dos Kofuns são esses aqui. Esses pequenos morros aqui, tá vendo que tem grama aqui, eram pedras montadas em cima, com o passar dos anos, né? Foi acabando a grama cobrindo em volta. Mas eles começaram a mudar isso e deixar cada vez mais faraônicos, né? Até porque eles eram tumbas, como as pirâmides do Egito. Veio que eles pareciam fechaduras cada vez maiores, com em cima tendo vasos e outras coisas construídas aqui em cima. Por isso marca tanto e por isso esse período recebe este nome. Gostaram desse vídeo aqui, dessa curiosidade? Deixa o like aqui. Me segue para ficar sabendo de mais coisas. Se você quiser ajudar, aqui tá o QR Code pro meu Pix. E embaixo tem a chave pro meu Pix, que é o meu e-mail que tá aí. Aqui aceita qualquer valor, né? De 1 centavo, né? Então, muito obrigado quem puder ajudar.